No vídeo de hoje eu quero tratar sobre capacidade. Capacidade do quê? Como um assunto de comércio e economia na cultura dos tempos bíblicos. Então, a capacidade como uma medida mesmo. Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. No vídeo anterior eu tratei sobre tabela de pesos, medidas e moedas ou moeda corrente nos tempos bíblicos, mas eu fiz apenas uma introdução, né? O comércio em dinheiro e mercadorias em medidas lineares, que foi o que eu tratei. Então, naquele vídeo eu tratei sobre dedos, palmos, envergaduras, côvados, uma braça, o que isso significava. E hoje, então, vamos ver o que são essas unidades de medidas sobre capacidade. É um texto relativamente curto, mas talvez com a interação aqui no vídeo, pode ser que este vídeo fique um pouquinho mais longo. Lembrando, estou construindo uma playlist aqui no canal sobre cultura dos tempos bíblicos, apenas uma introdução, é a introdução da introdução da introdução, apenas uma pincelada assim sobre cultura dos tempos bíblicos, até porque eu nem tenho conhecimento sobre isso, eu estou utilizando um livro texto base que está me ajudando nesta construção, um livro de teologia nível médio, não é de ensino superior inclusive. E aqui está o livrinho Cultura dos Tempos Bíblicos. Então vamos lá. Por que eu estou tratando sobre essas unidades de medidas e coisas desse tipo aqui no canal? Porque eu estou no capítulo 5 deste livro, que trata sobre comércio e economia, né? A família nos tempos primitivos, mas no que tange a comércio e economia dos tempos bíblicos. E aí, para entender comércio e economia, primeiro a gente tem que entender o que é o comércio e a economia, né? Naquele momento, naquela época dos tempos bíblicos, que é uma época vastíssima, gigante, e também temos que entender as unidades de medidas. E vamos aqui então avançar para a capacidade. A capacidade era originalmente medida de um modo similar, doméstico, e o nome do receptáculo dava nome também ao peso. Então o nome do recipiente às vezes dava um nome à própria medida, né, ao peso. Vamos ver isso. A maior medida de capacidade para secos era o homer, ou insarion, que significa carga de um jumento. E era usado para cereais. Então, homer era utilizado para cereais, poderia significar carga de um jumento. Então, estamos partindo do pressuposto que muitos dos nomes das unidades de medidas, né, para a capacidade, às vezes levavam o nome do próprio recipiente. Nesse caso aqui, cargas de um jumento, ou então homer, usado para carregar cereais. O efa era um grande recipiente com tampa e, segundo Zacarias 5, 6, 7, tinha tamanho suficiente para que uma mulher coubesse nele. Efa. Grande, né? Valia 1/10 do homer. Então o homer era 10 vezes mais volumoso em termos de capacidade, pelo jeito. E era também usado para medir cereais. Então até aqui nós já vimos dois. O efa e o homer. O homer, 10x, 1x, valia 1/10 do homer e era também usado para medir cereais. O gomer feixe, era a menor medida para cereais e valia 1/10 do efa. Então, 1x dividido por 10, olha só. Então é 100 vezes mais o homer, né? 1/10 do efa. Isso está lá em Êxodo 16, 33. Ele tinha provavelmente o mesmo tamanho de um in, que na verdade significa décimo e era usado para medir carne. O equivalente líquido do efa era o bato, unidades de medidas, né? Isso fornece uma tabela numa base de 10. Então é uma tabela na base de 10. Veja, a gente pode pensar aqui que essa cultura do tempo bíblico é gigantesca, né? Olha quantos povos, quantos territórios, é difícil você definir a única coisa. Talvez o que nós estamos vendo aqui são as unidades de medida em termos de capacidade apenas do povo israelita, né? Pode ser que em outras culturas próximas também tinha, mas aqui nós estamos tratando especificamente dos israelitas. Então, 10 gomer ou rim igual a um efa, igual a um bato. 10 efas ou bato igual a um gomer, que era igual a um gomer, né? Sem qualquer relação, tá certo isso aqui, 10 gomer ou rim, tá certo, isso, igual a um efa, tá certo. Um efa ou um bato, seria 10 efas, seria um homer, tá certo. Sem qualquer, então beleza, então vamos a primeira.
Sem qualquer relação com essa tabela decimal estava o hin, usado para medir as ofertas de óleo e vinho. Agora vamos para os líquidos, né? Porque até então os secos. Cerca de 7 pintas, 0,437 gramas. Um cesto de um hin era a quantidade mínima de água necessária para cada dia. Um cesto de hin. Um cesto. Ezequiel 4:11. Parece ter surgido maior exatidão no decorrer do tempo. Os assírios desenvolveram um sistema numa base de 6. Como segue. 6 cabo igual um sato. 30 sato igual um couro. Então isso na cultura assíria. Os arameus. As palavras soavam muito próximas das hebraicas cabe, sea e cor. É então possível que os judeus tenham adotado o sistema e feito uso dele em conjunto com o antigo. Isso significaria 6 cabo igual um sato, 30 sato igual um couro. Então é natural de se pensar que nessas unidades de medidas, assim como acontece hoje, né, os povos tinham uma variedade enorme disso. Então um influenciava o outro nessa construção. Vamos para o último parágrafo de hoje. O cabo é mencionado no cerco de Samaria, em que a quarta parte de um cabo de esterco de pombas ou sementes foi vendido por 5 ciclos de prata. Segundo Reis 6:25. O sato era usado para medir farinha e cereais. Segundo Reis 7:1. E o cora media grandes quantidades de líquido e era o equivalente do homer, Ezequiel 45:14. Não podemos encontrar os correspondentes exatos, mas a carga de um jumento ou cora é calculada em cerca de 220 litros, 58 galões. Enfim, esse foi o vídeo de hoje sobre capacidade. E é um assunto, não vou dizer que é difícil, porque não é difícil, mas ele é cheio de detalhes, assim, porque isso varia muito conforme a cultura, né? Varia muito conforme o ambiente também, enfim, a questão histórica. Mas hoje nós entendemos o mínimo ali sobre essa questão de capacidade, sobre estes nomes diferentes que nós temos aqui, né? Gomer, Bato, Efa, Rim, Sato, Cabo, entre outros. E esta influência que os israelitas tiveram dos seus povos vizinhos. No próximo vídeo vamos tratar sobre peso, apenas peso. Beleza? Valeu. Caso você tenha interesse, dá uma olhada no vídeo anterior onde eu tratei sobre a tabela de medidas lineares.